paz do Senhor a todos. Bom, vamos lá, né? Bom, antes de começar, até porque a igreja de Esmirna é o texto mais curto, né? Se você tirar o primeiro e o último versículo, que são basicamente padrão para todas as cartas, sobram apenas 2 versículos. Mas, quando a gente começa a refletir, a palavra, começam a vir muitas coisas e eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje ou não. Mas conseguindo ou não conseguindo, eu pretendo deixar uns 15 minutos finais aí para que o pastor Marcos faça algumas considerações aí no final. Então, pastor, eu sei que o senhor já está preparado, mas talvez hoje ou talvez domingo que vem, eu quero que o senhor faça algumas considerações aí no final. Porque, amados, assim, de coração, eu fui o último a escolher aqui. Eu fui o último, então eu não escolhi, né? Mas, na realidade, assim, deixa eu ver se eu consigo ser bem claro. Eu, pelo assunto, pelo nível da igreja, por ser uma escola bíblica, eu não me considerava em condições de vir aqui para dar uma aula numa escola bíblica, principalmente sobre um assunto assim tão complexo como é o livro do Apocalipse, as cartas. Mas eu tenho algumas balizas na minha vida assim que eu sigo, que eu creio. Uma delas é que homens, como o pastor Veronese, como o pastor Marcos, e eu coloco o Salvador entre esses homens também, tem uma visão diferente da nossa. Deus fala com eles coisas que não fala conosco. Deus mostra para eles coisas que não mostra para a gente. Eu acredito que exista uma hierarquia no mundo espiritual. E eu creio nisso, de todo o meu coração. Está aqui o Juninho, né, que é militar, e sabe que, de acordo com o grau hierárquico, você vai tendo conhecimento de certas coisas, né? Você foi soldado, você foi cabo, aí passou a ter conhecimento de algumas coisas que você não tinha como soldado. Como sargento, você tem conhecimento de outros que você não tinha. E eu creio que no mundo espiritual é assim também. Então, eu creio que quando um desses homens nos convida para estar aqui falando alguma coisa, eu creio que não é nada pessoal, que não é porque acha que a gente tem conhecimento, tem capacidade. Eu creio que é algo de Deus, que Deus falou com eles, que poderia confiar isso a gente. Então, só por isso, eu estou aqui hoje. Só por isso, às vezes eu ministro a palavra. Porque eu creio, do fundo do meu coração, nisso. Que Deus fala diferente com essas pessoas e mostra para eles que a gente tem condições. Então, essa é uma situação. Só que eu fiquei protelando, porque eu falei assim, são 7 cartas, a hora que escolherem, né? Não vai ficar nenhuma para mim. E eu vou lá aprender, que é o que eu preciso aprender. Eu não me considero em condições de ensinar. Mas aí, de repente, eu vi que
Só faltava 2 cartas e 2 pessoas. Eu não contei lá. Então, aí eu falei, bom, já que só falta 2 cartas e 2 pessoas, o Júnior escolhe e depois eu fico com a outra. E nesse dia, irmãos, foi um dia que eu precisei viver algo que está aqui nessa carta da igreja de Esmirna. Foi um dia assim que, desde que eu comecei a fazer a obra de Deus, eu não tinha passado por uma perseguição, por uma prova tão grande, por fazer a obra de Deus. Foi nesse dia. Então, enquanto eu estava com meu coração sangrando ali, falando, Senhor, mas por quê? Porque, irmãos, eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa vivida. Eu já vivi todas as situações que você puder imaginar. Desde com 20 anos de idade, trabalhando 3 anos na Polícia Militar em São Paulo, no Comando de Choque, 2º Batalhão de Choque, 3º Batalhão de Choque. Na época que não tinha celular para filmar, que era bem diferente a ação da polícia, principalmente nesses batalhões. Então, eu vivi coisas que eu não estava preparado emocionalmente. Mas aquilo me amadureceu. Aí depois eu vim para o bombeiro, o bombeiro é mais light. Aí você é obrigado a socorrer pessoas de todas as formas. Pessoas mortas, pessoas à beira da morte, pessoas agonizando, de todas as idades. Imagina você pegar um bebê estraçalhado por um acidente. Aí você olha, você vê a mala de roupa do bebê esparramada na pista. O sonho daquela família. Então eu passei por tudo isso. Eu tive que juntar pedaços de corpos de pessoas. Uma vez num acidente que imaginava que tinha 4 vítimas no carro, de repente, a hora que eu estou numa situação ali que no banco de trás, por baixo ali, tinha mais um corpo ali, quase debaixo do banco da frente. Aí eu começo a pegar aquele corpo, uma menina que tinha o tamanho da minha filha. E aí eu tenho que pegar aquela menina nos meus braços e passar para alguém. Então eu passei por tudo isso. Mas nesse dia aqui, eu vivi algo que eu não estava preparado. Eu não estava preparado para receber o que eu recebi de quem eu recebi. Não foi da minha esposa, tá? Então, e aí eu estava tentando entender isso, tentando decifrar isso, o porquê disso. E nesse momento estava rolando a conversa no grupo lá eu e o Júnior, né? E aí ficou a Esmirna para mim, então imediatamente eu fui ler a carta. E o que eu estava passando estava ali. O que eu estava passando naquele momento está aqui nessa carta. Então, assim, eu creio que é mais um motivo que foi por Deus que eu viesse falar desse texto aqui, né? Então, amém, glória a Deus, eu estou aqui. Vamos lá. Bom, vamos ler o texto antes, né? Então, a carta à igreja de Esmirna está lá em Apocalipse 2, a partir do verso 8. Né? Então, diz assim, ó.
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Bom, antes da gente entrar na carta propriamente dito, eu dei uma pesquisada em algumas coisas aqui, né, porque o texto é bem sucinto. Esmirna ou Izmir é uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região do Egeu, é capital da área metropolitana. A população dessa área metropolitana, de um censo mais atualizado, é de mais de 4 milhões de habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade da Turquia. Então, Esmirna é uma cidade que existe até hoje, né? E fica na Turquia, mas na época ela era uma cidade grega, né? Localizada ao lado leste do Mar Egeu, na província da Ásia. A igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro do Apocalipse como uma das destinatárias das cartas que João escreveu de acordo com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma, a capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja de Esmirna, mas é bem provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Coloca Atos 19:10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então há uma possibilidade. Tudo que eu peguei através de estudos, eu vou falar em possibilidades, não vou cravar. Aí depois, no final, o pastor Marcos, aquilo que ele achar que realmente é de fato, né? Ele pode confirmar para nós. Mas então existe uma possibilidade que durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a igreja de Esmirna foi fundada, né? E se de fato foi nesse período, então isso aconteceu entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. Existe também a possibilidade de que o pastor dessa igreja, nessa época, fosse Policarpo, né? Nessa época aqui da carta. Né? E Policarpo ele foi um homem que ele não se rendeu, né, ao Império Romano. Então, por isso, ele foi perseguido, né, foi preso, foi condenado à morte, porque ele não se rendeu, né? Ele até o último momento ele não aceitou o César, imperador romano, como uma divindade, né?
Ele não aceitou declarar isso. Então, por isso, ele sofreu uma grande perseguição, como está escrito aqui no texto, né? Diz, em um outro estudo, que eu olhei, que eu li um pouco, que quando chegaram para pegar o Policarpo, para levar, para ser julgado, para ser preso, diz que ele recebeu os romanos com um semblante tão agradável que os caras perderam o jeito. E aí ele mandou preparar um banquete para aqueles homens que foram prendê-lo. Mandou preparar ali um café, uma mesa, uma ceia, e falou, antes de vocês fazerem o que vocês vieram fazer, comam, se sintam à vontade aqui na minha casa. Aí durante essa refeição, ele pediu licença e permissão para que ele pudesse ir orar ao Senhor por 1 hora. Ele pediu para se ausentar por 1 hora para orar ao Senhor. E aí então ele voltou para ser conduzido. Então, depois da hora que a gente entrar mais no texto aqui, nós vamos ver a relação entre uma coisa e outra, né? Entre a perseguição, mas o entendimento de que a perseguição faz parte, né? Diz que quando ele foi ameaçado pelo procônsul romano a ser jogado às feras ou ser queimado no fogo, a resposta de Policarpo foi a seguinte: você ameaça-me com fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue, mas ignora o fogo do juramento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que está demorando? Faça logo a sua vontade. Então, assim, há uma relação entre a história de Policarpo e essa perseguição que a igreja de Esmirna sofria naquela época, né? Bom, vamos entrar agora na carta propriamente dita. Então, a carta começa no verso 8, né, com Jesus dizendo para João, né, e João escrevendo para Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Bom, essa carta era direcionada para todas, né, as igrejas, como nós já aprendemos aqui. Mas essa específica para Esmirna era uma carta para um povo sofrido, uma igreja humilhada, uma igreja perseguida. Então Jesus, ele já começa se apresentando de uma maneira que não dá brecha para a igreja de Esmirna e para nós de reclamar. Ele já começa se apresentando assim: este que está falando com vocês, tá? Eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, não tem para onde correr. Quem está falando essas coisas com vocês já passou pelo que vocês passaram, pelo que vocês estão passando, pelo que vocês vão passar. Já morri e revivi. Então isso não dá abertura para nós para querer reclamar, querer nos fazer de vítima do que a gente está passando e do que a gente tem para passar. Porque aquele que nos fala, aquele que fala comigo, aquele que fala com você, ele é o primeiro e o último. Não tem nada antes dele e nada depois dele. E ele foi morto e reviveu. E ele foi morto por mim e por você. Ele não fez isso por ele.
Ele fez isso por mim e por você em obediência ao Pai. Então ele já se apresenta de uma maneira assim que não dá abertura para reclamação, para murmuração. Seja lá qual for a perseguição, a tribulação que a gente estiver passando. Aquele que nos fala, o nosso Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus, Ele é o primeiro e o último. Não tem nada antes dele, nem depois dele, e nada que não venha dele, que possa servir para mim, para você, como consolo, como é nele. O nosso consolo é nele. E ele é o que foi morto e reviveu. Ele foi morto por mim e por você. E reviveu. E está à direita do Pai, aguardando a hora de que nós estaremos com ele. Às vezes eu vim aqui ministrar e falo assim, hoje não vai ser uma pregação, nós vamos, é quase um estudo, nós vamos ver alguma coisa juntos aqui. Agora esse texto aqui, eu estou tendo que me segurar, porque quando eu comecei a refletir, me dá uma vontade de pregar isso daqui. Mas é um estudo, vamos estudar. Mas eu acho que um dia, em algum momento, eu vou pregar isso aqui. Então ele diz lá no verso 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Ora, então ele diz assim, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas você é rico. Por quê? A tribulação e a pobreza que eles viviam é porque eles eram uma igreja fiel ao Senhor. Então, por isso, eles eram perseguidos e eram pobres. Mas por que pobre? A explicação está na parte B aí, ó. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Então, ali na cidade de Esmirna, tinha muitos judeus. E muitos deles, que iam lá nas sinagogas e se diziam de Deus, eles se aliaram a Roma. Então, eles ficaram fiéis a Roma. E aí, o que acontecia quando alguém se convertia e se tornava cristão? Eles passavam a ser perseguidos por aqueles que eram de Roma, por aqueles que eram fiéis a Roma. Mesmo os judeus das sinagogas. Então, o que acontecia? A pessoa tinha um comércio, era bem sucedido. Aí ele se convertia. Então, a partir daquele momento, ele passava a ser perseguido. Não compra mais dele porque ele não adora César. Agora ele adora esse tal desse Jesus aí. Então, ele passava a sofrer uma perseguição verdadeira. Não é a perseguição que a gente sofre hoje com palavras. Não, isso afetava a vida da pessoa. Às vezes a pessoa tinha um emprego, um bom emprego, porque era uma cidade promissora, como a gente leu aqui, uma cidade rica. E ele se convertia, aí ele era mandado embora. Então ele não tinha mais um emprego, ele não tinha mais o sustento da família. Então, era uma igreja perseguida e pobre. Mas, por quê? Era fiel a Cristo. O que os judeus e os romanos queriam? Que eles deixassem de confessar a Cristo, que Cristo era o Senhor, e dissessem que César era o Senhor. E como eles eram fiéis a Cristo, então eles sofriam todo tipo de perseguição, a ponto de perder emprego, perder comércio, perder negócio.
E eles se mantinham fiéis. Então, por isso que ele diz, eu conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. Porque essa fidelidade durante a perseguição é o que traz riqueza espiritual para a nossa vida, é o que trazia essa riqueza que Jesus falou que eles tinham. Essa fidelidade que trazia essa riqueza para a vida deles. E é o que traz para a nossa vida hoje. Porque as sinagogas de Satanás, elas estão por aí. O que é a igreja de Cristo hoje? O que é a igreja de Cristo? É a igreja plenitude? É a batista? É a assembleia? A igreja de Cristo somos nós. Correto? Eu sou a igreja de Cristo. Mazon, Pastor Marcos, Salvador, Sanderlene, Fernando. Nós somos a igreja de Cristo. Então, se nós estamos sofrendo perseguição, tribulação, por ser fiéis a Cristo, mesmo que a gente fique pobre, mas nós estamos adquirindo uma riqueza espiritual. Agora, por outro lado, a igreja da época lá, que ele diz sinagoga de Satanás, eram os judeus que perseguiam os cristãos. Né? Aqueles que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Era o povo que se aliou a Roma e perseguiu os cristãos. Então, nós somos a igreja de Cristo. Agora, nós temos que tomar cuidado, nos policiar, ficar atentos, para que, em algum momento, em algumas ocasiões, a gente não se torne também sinagoga de Satanás. Porque quando eu provoco uma tribulação na igreja de Cristo, eu estou me tornando sinagoga de Satanás. Quando eu persigo a igreja de Cristo, eu estou sendo sinagoga de Satanás. E o texto é bem claro aqui. É igreja de Cristo e sinagoga de Satanás. Não tem meio termo. Ou é igreja de Cristo ou é sinagoga de Satanás. Então esse povo é a única igreja que não tem uma repreensão, né? Não. A Filadélfia também não tem uma repreensão. Mas Cristo não tinha nenhuma repreensão específica para eles. Do tanto que eles estavam sendo perseguidos. E isso é uma coisa assim, que ocorre, né? Ocorre com frequência. Uma vez eu estava conversando com um vereador, e eu falei para ele, escuta, aí está falando a respeito de vários assuntos, né? Eu falei, mas então, mas você sabe de tudo isso. E você tem o poder de toda segunda-feira ir lá na tribuna e fazer uso da palavra. Ele falou assim, De Paula, eu sei de tudo isso e eu tenho o poder. Só que eu tenho a minha irmã aqui, que você conhece, que tem esse comércio. A gente estava no comércio da irmã dele lá. Eu tenho a outra pessoa da minha família que tem comércio tal. Tenho outro que... Dependendo do que eu falar na tribuna na segunda-feira, na terça, tem fiscal da prefeitura no comércio de todo o pessoal da minha família. Procurando picuinha, procurando coisa, procurando... Ele falou assim, não é assim do jeito que a gente pensa. A gente não pode falar tudo que a gente pensa, senão a gente é perseguido. Às vezes não é o que pensa, às vezes é o que é verdadeiro. Então, essa perseguição que eles sofriam aqui, era uma perseguição verdadeira, não era uma perseguição de, falou mal de mim, falou isso. Não, era uma perseguição cruel mesmo, que tirava deles o sustento, tirava seus bens, levava o povo à pobreza.
à falência, a passar necessidades, né? E eles se mantinham fiéis a Cristo. Eles continuavam confessando que só Jesus Cristo era o Senhor. Aí nós vamos lá para o verso 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Olha só que interessante. Jesus está falando para eles não temerem aquilo que eles estavam para sofrer. E o diabo iria lançar algum deles na prisão para serem provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Bom, veja bem. Jesus estava ciente que eles iriam ter uma tribulação. Que essa tribulação seria provocada pelo diabo. Que eles iriam para a prisão. Mas que isso era para que eles fossem provados. E que isso tinha um tempo para começar e um tempo para terminar. Esse tempo aqui da tribulação dos 10 dias, eu achei 3 linhas de raciocínio. Prepara essa daí, pastor. Uma delas é o seguinte, é que pode ser um curto espaço de tempo. Que pode ser realmente uma tribulação só de 10 dias. Ou que pode ser que para Deus, um dia é um ano. Então, eles iriam passar uma tribulação de 10 anos. Ou 10 reis ou 10 imperadores. Então, tem um outro estudo lá que eu dei uma olhada, mas ele tem até o nome desses imperadores, tem o período lá. Mas eu não achei tão importante, né? Embora eu queira que o pastor Marcos passe para nós qual que é a visão dele. Porque não adianta eu pegar um estudo do estudo, e eu quero saber qual que é a visão da nossa igreja. Depois. Porque eu preciso me alimentar daquilo que vem do nosso trono. Né? Não adianta eu querer me aprofundar num monte de coisa e colocar coisa na minha cabeça que vem contra o que é pregado aqui. Então, por isso, esse é o que me deixou mais dúvida, que eu gostaria que ele complementasse depois. Mas, assim, o que é interessante aqui, né? É que Jesus estava no controle. Ele sabia que eles iam passar por uma tribulação. Ele sabia que o diabo iria bagunçar com a vida deles lá. Mas isso era para provação, isso tinha um tempo determinado, e aqueles que passassem e sobrevivessem a isso, iriam receber a coroa da vida. Na época, tinha as competições romanas lá, que o vencedor recebia uma coroa na cabeça, lá um negócio. Então, para quem passasse por isso, por essa tribulação que seria imposta pelo diabo, mas que era para provação e que estava no controle de Deus. Então, esse foi o versículo que me fez entender naquele dia, naquela segunda-feira, que o que eu estava passando ali naquele momento, embora estivesse doendo muito, era uma provação. E que se alguém foi usado pelo diabo, foi
Deus que permitiu. E que isso tinha tempo para começar e tempo para acabar. Que se eu tivesse esse entendimento e passasse por isso, eu iria receber a coroa da vitória depois, e eu creio que eu vou. Então, foi assim, uma coisa extraordinária, foi algo sobrenatural de Deus na minha vida, esse texto naquele dia. Porque se eu não tivesse lido esse versículo naquele dia, talvez eu não conseguisse ter o entendimento necessário, talvez eu tivesse procurado o pastor, pedido uma ajuda, porque eu não iria conseguir sozinho. Mas naquele momento lá de quem vai e quem não vai, eu vou por último, deixa para depois, tal, veio esse versículo aqui para mim e foi o que me levantou, o que me colocou de pé naquele dia. E às vezes, irmãos, essas provações, essas tribulações, elas são coisas, como já foi falado aqui no começo, coisas que talvez se eu contar para você, ela é muito pequena. Ah, mas por que esse cara sofreu por isso? Mas para quem passa, ela realmente é uma grande provação, uma grande tribulação. Eu vou dar meio testemunho de uma história aqui, porque eu creio que um dia eu vou dar o testemunho completo. Uma vez lá na outra igreja ainda, eu vi algo lá num papel, lá de algo que tinha na igreja no passado, e eu me veio, mas por que isso não existe mais, né? E eu falei com uma pessoa, isso daqui, por que isso aqui não acontece? Ah, porque a pessoa que fazia não está mais aqui e tal. Vamos fazer isso aqui? Vamos voltar? Ah, a ideia é boa, tal. Vamos ver. Aí mais para frente eu fui e falei de novo com a pessoa. E aquele negócio lá, tal? Aí ela já me respondeu diferente, não veio mais aquela recepção, não estava. A pessoa falou assim, vamos fazer, que aí coloca lá assim, o De Paula, tal. Aí eu senti que a pessoa entendeu que eu queria fazer aquilo para colocar o meu nome, para eu me aparecer, tal. E eu fiquei muito triste, muito chateado aquilo me magoou, e eu fiquei remoendo aquilo, né? Só que aquele projeto, aquilo não saiu do meu coração. Aí mais para frente eu comecei a pensar naquilo de novo, aí eu peguei e eu escrevi. Eu fui lá no computador e eu coloquei todo aquele projeto, tal. E eu fiquei andando com aquilo lá no meu carro, imprimi algumas vias e fiquei andando com aquilo lá. Aí um dia eu coloquei uma cópia dela no carro da pessoa. E depois um dia eu entreguei outra cópia para o pastor Veronese. Falei, a gente estava num lugar, mas estava de saída. Eu estava no estacionamento para pegar meu carro, e ele apareceu para pegar o carro dele. Eu falei, tem um negócio aqui para entregar para o senhor, depois o senhor dá uma lida com calma. E entreguei, tchau, e saí correndo. E aquele dia eu ia para Jales. Eu estava saindo dali e eu ia para Jales. Aí no caminho, irmãos, eu senti que Deus fez comigo igual fez com Jó. Acho que ele falou para o diabo, só não deixa ele fazer besteira, mas pode bagunçar a cabeça dele do jeito que você quiser. Porque a hora que eu peguei meu carro e eu saí na rodovia, aí eu fui, como diz Paulo, esbofeteado por Satanás de todas as maneiras. Mas você é tonto. Quem é você para escrever um projeto e entregar para o pastor Veronese? Onde já se viu? Todo tipo de pensamento. Bom, para não me estender muito. O tanto que eu fui atacado por Satanás naquele dia.
passando por um viaduto, tinha lá uma dessas mulheres que ficam lá. Para o carro, pega, volta a fazer o que você fazia. Porque ninguém vai ligar para esse que você escreveu nesse papel aí. Aí eu fui embora, né? Aí vinha um trecho da pista dupla, mas um trecho onde dá para você passar de um lado para o outro ali, só tem uma leve depressão da grama ali. O diabo falou para mim atravessar a pista e me jogar na frente de um caminhão. Ridicularizando o que eu tinha feito, a minha atitude. De ter um projeto e colocar no papel e entregar para o pastor. Mas eu consegui ir onde eu precisava ir, consegui voltar. E eu não... Coisa que eu não faço, eu não gosto de ficar compartilhando com a minha esposa as coisas que a gente passa, né? Porque cada um tem suas lutas. Mas aquele dia eu falei para ela, falei, olha, hoje, o que eu passei hoje... Então aquilo foi uma tortura para mim. O diabo bagunçou com a minha cabeça naquele dia. E ficou, eu esqueci daquilo, não... Passou. Superei, né? Eu venci. Aí agora, um tempo atrás, o pastor Veronese veio falar comigo quando ele veio me convidar para tomar conta lá do cenáculo. E aí a gente conversando, ele falando várias coisas que ele tem vontade de fazer lá no cenáculo, e na igreja e tudo. Aí de repente ele falou assim, inclusive, aquele projeto teu lá é um bom projeto, viu? Nós estamos passando essa época de pandemia agora, tal, mas a hora que as coisas voltar ao normal, nós vamos pensar naquilo, é um projeto interessante. Olha só. Eu nunca tinha falado com ele, e aí, o senhor leu? O que o senhor achou? Gostou, não gostou? É bom, é ruim? Eu nunca perguntei. Ele também nunca tinha falado comigo se ele tinha lido, se ele não tinha lido, se ele tinha gostado ou não. Mas o danado do diabo me torturou por causa daquilo. Então, uma coisa assim, hoje chega a ser engraçado, né? Bobo. Mas olha só, o diabo me tentou a jogar o meu carro de frente com um caminhão. Então, são provações. E talvez você está ouvindo isso daí e falando que, né? Mas eu passei. Foi assim que aconteceu comigo, né? E é assim que ele age, né? Mas o que é o importante de tudo isso? É que Jesus estava no controle de tudo isso. Né? Jesus estava no controle, mesmo que o diabo foi usado lá para me tentar, para me provar, e eu fui tentado, fui provado, mas eu venci. Essa tentação, essa provação, eu venci. Então, é tão lindo, né? Você ler alguma coisa que Jesus falou para João lá tantos anos atrás. E isso servir para nós, para a nossa vida hoje. Servir para a minha vida, servir para a tua vida hoje. Que não importa o que você está passando. Não importa o tipo da provação, da tentação. Quando você está fiel a Cristo, isso é tudo coisa de sinagoga de Satanás, coisa do diabo, que está o tempo todo no controle de Deus, que tem tempo para começar, que tem tempo para acabar,
E quando você passar e vencer, você vai receber a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O que ele dizia aqui para a igreja de Esmirna? Mesmo que você morrer na mão dos romanos, mesmo que você morrer pela perseguição, você não vai sofrer a segunda morte. Porque o que eu tenho para você é a vida eterna. Que é o que ele tem para nós. Para nós que estamos até aqui e que vamos vencer em nome de Jesus, nós não vamos ter a segunda morte. Nós vamos ter a vida eterna. Então, eu não sei se foi um estudo, se foi uma ministração, eu não sei o que foi que aconteceu aqui hoje, mas foi o que Deus colocou no meu coração. E eu acho que dá para a gente encerrar hoje, né? Eu acho que não tem muito mais o que debulhar em cima desse texto. E eu queria deixar esses minutos aí, para que, se alguém tiver alguma pergunta, que já faça direto aí para o pastor Marcos, ou que ele mesmo já venha fazer umas considerações finais aí. Eu gostaria que ele fizesse essas considerações finais aí. Amém, pastor? Certeza, deve ter mais coisa aí, gente. Vamos acabar esses 15 minutos? Amém, glória a Deus. Tem uma questão aí para você perguntar para o De Paula. Tem bastante coisa ali no papel, dá para responder aí tranquilo. Ninguém vai abrir a boca, nada? Verdade? Ah, Juninho. Ele leu o texto aqui do versículo 10, né? Que eu não vou entrar, só queria falar uma coisinha aqui simples. E não dá para entrar também agora nas 3 linhas ali que ele falou, tal, não é minha intenção. Mas está lá no capítulo 2, verso 10, né? Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados. E sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esse foi o momento que essa igreja passou, desses 10 dias. Então, tudo que eu falo aqui é o que eu creio. E assim, domingo que vem, provavelmente, nosso pastor está de volta. Ele não deve voltar hoje ainda, por uma questão de zelo. Mas domingo que vem está de volta. Aí qualquer coisa que eu falar aqui, e domingo ele fala diferente, fica com o que ele falou. Tá? Verdade, esquece o que eu falei, e eu fico com o que ele falou, o que ele falar. Ou depois acho que ele vai assistir isso, né? Depois tiver que estar gravando lá, está gravando, depois vai passar lá nos grupos, vai chegar até ele. Então, tudo que eu falar aqui é o que eu creio, e se ele falar diferente, eu posso crer no que ele falou. Não tem problema nenhum com isso. Então, é uma igreja que passou por isso. Você ouviu tudo aqui da igreja. O que eu creio, eu vou ter que entrar rapidamente, só por cima, assim, da igreja de Laodiceia, capítulo 3. Então, você leu aí o versículo 10 do capítulo 2.
Eu vou ler rapidinho, eu só vou entrar um pouquinho aqui em Laodiceia. Quem for falar de Laodiceia não fica bravo, depois você vai falar o que você quiser. Você tem liberdade aqui, tá? Aqui não é nenhuma imposição de nada, né? Ninguém é obrigado a crer naquilo que eu creio. Então eu gosto de deixar bem claro para você ficar em paz depois. Quem vai fazer Laodiceia depois? Carlinhos. Eu só vou entrar rapidamente aqui, tá? Depois você tem a liberdade de verdade, de falar o que você quiser, aqui não tem problema, de crer no que você quiser crer. Marcos, eu creio que nós somos a igreja de Filadélfia. Eu não creio que somos Laodiceia, a última igreja. Porque quando a igreja, eu creio, já bem claro que eu creio nisso. Nós somos a igreja do tempo, no período de tempo, nós somos Filadélfia. Laodiceia é a última igreja, certo? Das 7. Quando a igreja de Cristo for arrebatada, vai ficar uma igreja aqui na terra. Vai ficar a falsa igreja aqui, que é a igreja de Laodiceia. Isso é o que eu creio. E eu creio que nós somos Laodiceia. Por quê? Porque por muitos motivos, mas um dos principais é isso aqui. Verso 6. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, o que abre ninguém consegue fechar, e o que fecha ninguém abre. Ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, semelhante lá à igreja de Esmirna, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10. Apocalipse 3, verso 10. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei do quê? Da hora da tribulação, o quê? Que virá sobre o mundo todo. Por isso eu creio que nós somos Filadélfia. Um dos motivos. Tem muitos mais, não vai entrar. Por isso que eu creio que Filadélfia é a igreja do arrebatamento, que somos nós. Esmirna, você leu lá, são 10 dias de tribulação deles lá da cadeia, né, da prisão que Satanás. Por quê? Porque é uma referência a Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 13. O que nós estamos passando hoje também é um pouco de Esmirna, porque é o princípio das dores. Aqueles 10 dias lá e aquela aprovação que Deus permitiu que o diabo trouxesse, se equivale aos princípios das dores. Todos nós estamos passando, irmão. E já falamos e vão vir outras situações mais complicadas sobre o mundo e nós estaremos aqui como igreja. Mas vai chegar a grande tribulação, da qual ele diz: eu vou livrar vocês. Essa grande tribulação mesmo, essa tribulação que a igreja não vai passar. Nós seremos arrebatados. Então, aquilo que Esmirna passa tem o contexto histórico, aconteceram lá o período de 10 dias, eu acredito. Mas isso aí é uma questão mais de vocês ler história e a gente trazer isso aqui, mas é só uma prova daquilo que nós estamos passando, que é o princípio das dores, mas nós, quando vier um negócio sério mesmo, nós não estaremos aqui. Que essa tribulação que vai vir sobre todo mundo, que aí é a grande tribulação, que aí é um negócio que, escatológico, você sabe um pouco disso aí. Nós não estaremos aqui. Então, esses princípios das dores, você está passando, eu estou passando, irmãos. E vão vir, infelizmente virão outras quarentenas, virão outras coisas, mas nós vamos passar por elas. O Senhor está permitindo, é permissão dele, ele está no controle de tudo, olhando e permitindo algumas coisas. Mas o diabo vai até onde ele permite, até onde Deus permite. Ele não passa disso. Amém? Alguma questão aí? Não? Por favor.
Tá bom, obrigado, Salvador. A paz do Senhor a todos. O que eu achei assim muito interessante e é engraçado como a gente de repente tem algumas, né? Eu falo, não sei, parece que cai algumas fichas, né? Eu estava até ali, falei, uau, e vim para cá porque o De Paula estava falando e apesar do tamanho da igreja de Esmirna, né, do tamanho da carta, né? E da gente ver toda a fragilidade, né, da igreja em si, né? Porque aos olhos dos homens, ela era uma igreja pobre, né? Uma igreja talvez desprezada, porque e ela não tem nenhuma repreensão, né? Apesar do tamanho da carta, ela só tem, digamos assim, elogios, né? Para ela permanecer firme, né? Que ela venceria. E o preço desse permanecer firme era muito alto. Hora que a gente reclama hoje, né? E aí me trouxe tipo para uma realidade de hoje. Por quê? Porque o que Jesus estava falando claramente ali é que existiam duas igrejas naquela cidade, né? Uma igreja que aos olhos dos homens era uma igreja boa, né? Que os judeus apoiavam, que tinha apoio do Estado. Esmirna era uma cidade de muitos sindicatos, como o De Paula muito bem explicou. Então, o que acontece? Aqueles trabalhadores que permaneciam, né, naquela doutrina, vamos dizer assim, da sinagoga de Satanás, eram bem vistos, tinha boas posições, tinha uma boa posição social. E para você, digamos assim, fazer parte da igreja de Esmirna, você tinha que abrir mão de muitas coisas. Né? No caso de Policarpo, a vida. Né? Muitas vezes você perderia o emprego, você seria uma pessoa pobre, você seria uma pessoa desprezada, porque você não estava na igreja certa, vamos dizer assim. Aos olhos dos homens, era a sinagoga de Satanás. Os judeus apoiavam, né? Os judeus, que eu digo, os não convertidos, digamos assim, fizeram a estratégia mais antiga de Satanás, que Satanás, ele não quer, ele só quer se infiltrar, né? A partir do momento que ele se infiltrou, pronto, acabou. Para ele tá ótimo, ele está satisfeito, né? E aí nós vemos, muitas vezes, né, grandes igrejas hoje, né, e grandes movimentos, né, talvez religiosos, e nós temos que parar para pensar, com grandes influências, digamos assim, políticas, né, que já deixaram de ser uma igreja tão, vamos dizer assim, rígida, né, que permitem algumas coisas, né, e o errado disso tudo é aquele que permanece falando assim, não, eu não posso te aceitar por enquanto por aqui, você não é, vou te pegar um exemplo bobo, casado, ou eu não posso fazer seu casamento, o seu parceiro não é convertido. Esses que são os errados hoje em dia. Eu estou dando um pequeno exemplo para a gente parar e pensar, né? Porque esse povo, ele pagava um alto preço e Jesus os exalta por serem fiéis, que é exatamente o que aconteceu, se a gente fazer um paralelo com Daniel e com os amigos dele. Eles estavam lá na Babilônia e a Babilônia dizia para eles, vocês têm que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, né? E eles permaneceram firmes. Daniel permaneceu firme. Ele não quis se contaminar com o alimento, com o vinho da casa do rei. Né? Então, isso, eu falo assim, é uma coisa que nos fortalece e nos traz uma responsabilidade muito grande de ser cristãos hoje. Porque as influências do mundo estão cada vez maiores. E mesmo dentro das igrejas, né? Nós, infelizmente, vemos muita influência do mundo. E como nós temos que ter esse posicionamento firme, porque aos olhos de Deus, ele não estava olhando a riqueza,
o que a sociedade estava dizendo ou a aprovação dos homens. Ele estava vendo a fidelidade a ele. E isso é muito sério. Amém? Mais alguém aí? Então, amém. Ficar de pé, vamos orar. Salvador, nada? Que estranho. Você está quieto hoje, André? O que aconteceu? Foi o Bruno que te cerceou o seu direito? Amém. Pai, nós te louvamos por esse dia, Senhor, por essa manhã, por Tua palavra. Te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade, pela graça, por Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Deus, pela dádiva, Senhor, pela bênção que vem do Senhor, de podermos estar aqui mais uma manhã, começando a nossa semana na Tua presença, ouvindo a Tua voz, aprendendo do Senhor. Sabemos que tudo isso, ó Pai, é um depósito que está sendo construído diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, guarda-nos nesse dia, guarda-nos, Senhor, de ciladas, de artimanhas, guarda a nossa mente, os nossos corações, guarda, Pai, o nosso corpo físico, ó Pai, como o Senhor tem guardado até aqui, dá livramento, dá um dia de graça, cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, ó Pai, em cada lar. Nos prepara para o culto da noite, Senhor, em nome de Jesus. Nos prepara, Senhor, de uma maneira especial. Ó Pai, que possamos ter expectativa no coração de nos encontrarmos aqui como igreja, como corpo do Senhor, no templo que o Senhor preparou para que estivéssemos. Mas, ó Pai, que não seja mais um culto, mas seja o dia do culto ao Senhor. Um dia cheio da Tua glória, Pai, nesse lugar. Espere o Teu povo em paz, Senhor. Abençoa mesmo nossos pastores. Pai, em nome de Jesus, abençoa nossos pastores, a Deus, restaura completamente a saúde. Nós queremos que tudo isso daqui, pouquíssimos dias, será apenas um grande testemunho, ó Pai, para a vida deles, tudo para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome, Senhor Jesus. Aqueles que estão, ó Pai, passando por enfermidade ainda, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, estende a Tua mão nesse dia, com um toque de cura, de restauração em pulmões, em órgãos, Deus, nos músculos, ó Pai, nos membros do corpo, Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, põe de pé, Senhor, põe de pé, arranca todos os tubos, ó Pai, todas as máquinas humanas, ó Deus, e que o Senhor sopre o fôlego da vida do Senhor, ó Pai, mais uma vez. Nós te pedimos isso já agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, só quero lembrar uma coisa, as coisas que eu falo aqui, são as coisas que eu creio. Você é livre para crer no que você quiser, para que você possa ter a sua revelação aí da parte do Senhor, tá? Vá em paz aí, em nome de Jesus.